Olá, pessoas! Então, hoje vamos falar um pouco sobre a felicidade dos adolescentes. Sim, o grupo de vocês, a representação de vocês. Então, por meio de estudos, chegaram-se a alguns elementos que seriam considerados mais importantes para esses adolescentes, para adolescentes como vocês, e seriam esses elementos importantes para a construção da felicidade de vocês. Então vamos falar um pouco sobre esses elementos. Então, como já sabem, o ritual de estudo, pegar o caderno, a caneta para anotar os pontos principais da aula e vamos seguir em frente. Então, um dos elementos descritos pelos adolescentes como um elemento crucial para a felicidade seria a estabilidade da vida familiar. Então, o ambiente familiar estável é considerado por muitos adolescentes, muitos jovens, como um elemento importante para a felicidade. Então, ter aquele ambiente acolhedor, aquele local, aquele seio familiar, cujo qual sempre poderia se recorrer. Então, essa estabilidade familiar é muito importante, foi considerado dentro desse estudo como extremamente importante para os adolescentes, como um elemento da felicidade. Outro elemento também relacionado à estabilidade, só que no caso estabilidade escolar. A estabilidade escolar ela diz respeito ao quê? Ao ambiente escolar. Então, a permanência em ambientes escolares acredita-se que é muito estressante para adolescentes, pré-adolescentes e crianças, a mudança de ambientes escolares. Então, essa transição em ambientes escolares é algo muito estressante, enquanto a estabilidade, a permanência em determinados ambientes escolares, em determinadas escolas, é extremamente importante para a manutenção dessa felicidade. Então, os jovens eles ficam felizes de permanecer, ou então de sair, de ir para outra escola, ou voltar para a escola que estavam e tinham saído. Então, essa estabilidade escolar ela é muito importante como elemento para a felicidade dos adolescentes. E não somente essa estabilidade em relação à permanência dentro do ambiente escolar, mas também as alterações, as flutuações no quadro dos professores. Então, acredita-se que alguns professores que permaneçam por muito tempo, eles tendem os jovens adolescentes, eles não vão ficar muito felizes, muito contentes com a alteração desse quadro desses professores. Então, a estabilidade escolar diz respeito a isso, a essa percepção de ter esse ambiente igual, esse ambiente da mesma forma, funcionando da mesma forma, como um elemento muito embasador para a felicidade dos adolescentes. Amizades. Então, isso daí já é um fato que vocês sabem, que a vivência de amizades, a possibilidade de fazer e de interagir com os amigos é um dos grandes fatores da felicidade dos adolescentes. Então, vocês como adolescentes sabem o quão importante é a presença e a convivência com essas amizades para o desenvolvimento de vocês. Então, isso aqui é um dos elementos que estariam lá dentro dos fatores importantes para a felicidade dos adolescentes. A alimentação, isso aqui é muito importante por vocês perceberem. Por quê? Porque isso aqui está relacionado com o tipo de alimentação, não de forma o tipo que o adolescente gosta, mas sim a análise que foi feita com base no tipo de alimentação e quão felizes eram esses jovens. Então, foi percebido através desse experimento. Os jovens que tinham uma alimentação mais saudável, eles tendiam a ser mais felizes. Então, aqueles jovens que teriam uma alimentação mais equilibrada, mais próximo do saudável, eles seriam mais felizes, mais ativos. Então, teriam um respaldo emocional melhor. Eles teriam essa felicidade, essa alegria, essa disposição. Enquanto que jovens, adolescentes que teriam uma alimentação mais voltada para fast foods, eles tendem a ser mais infelizes e depressivos. Então, uma alimentação desequilibrada, ela tende a causar essa infelicidade, essa depressão nesses jovens e adolescentes. Então, é um cofator também que vai interferir no desenvolvimento da felicidade em adolescentes e jovens. Internet, como vocês já sabem, a internet é um elemento crucial para os estudos e para o lazer dos adolescentes e jovens. Porém, como tudo no mundo, vocês sabem que o excesso é prejudicial, então tudo demais é veneno. Então, o excesso de acesso às redes
de jogos, pode causar vícios, e todos os vícios, como vocês sabem, todos os vícios eles podem fazer mal e podem ser prejudiciais para o desenvolvimento. Então, a internet é um fator crucial, apesar de que o excesso ele pode ser prejudicial. E, por fim, fator muito importante para vocês observarem, a relação entre meninos e meninas em questão da felicidade. No meio desse estudo, foi detalhado o seguinte, que meninas, elas tendem, entre 10 e 12 anos, elas tendem a ser mais felizes que os meninos, nesse período. Porém, entre os 12 e 15 anos, os meninos tendem a ser mais felizes que as meninas. Por que isso acontece? Porque entre os 10 e 12 anos, as meninas, elas interagem, elas são mais alegres, elas são mais enérgicas. Então, isso é um fator biológico, as meninas tendem a ser mais enérgicas, elas tendem a gostar mais de serem... de expor suas sensações, seus sentimentos, então elas são mais extrovertidas. Porém, quando chegam na faixa entre 12 e 15 anos, as meninas começam a sofrer com fatores sociais. Que fatores seriam esses? Autoimagem. Então elas começam a perceber a questão da autoimagem, começam a observar críticas, a absorver críticas, e isso começa a se tornar extremamente prejudicial para a sua vivência, principalmente para a sua felicidade. Então, vocês observem que essa diferença entre meninos e meninas em relação à felicidade, nesse momento, nessa faixa etária, é relacionado com um fator social. Então, não levem em consideração opiniões alheias, vivam e tenham a felicidade de vocês com base em seus próprios preceitos, certo? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como sempre sabem, podem perguntar. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau!